Boa noite, meus queridos estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, ouvintes da Urubá FM e os internautas do YouTube da TV CEP de Pesqueira. Então, meu nome é Renata, sou professora de Geografia e o que é que nós vamos estudar hoje em Geografia? Hoje nós vamos fazer uma trajetória no município de Pesqueira. Vamos conhecer um pouco sobre os distritos, os povoados, como é o clima de Pesqueira, como os rios da nossa cidade. E a gente vai fazer um passeio maravilhoso essa noite sobre o nosso município. Então, para me começar um pouco, eu trouxe um texto de abertura, né, que fala sobre uma história de sucesso de um estudante da EJA. O nome do texto é Uma História de Sucesso Alcançada por Meio dos Estudos. Durante o dia, vassoura e rodo na mão. À noite, lápis e caderno. Foi com muita dedicação e esforço que Roselita Nunes da Conceição Silva foi aprovada no concurso de faxineira na Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 1990, com apenas o ensino fundamental incompleto. Até então, Roselita prometeu a si mesma que iria concluir os estudos e melhorar sua condição educacional e financeira. Mesmo com dificuldades, conseguiu terminar o ensino fundamental e, depois de alguns anos, se matricular na Escola Centro Educacional do Distrito Federal, onde concluiu o ensino médio por meio do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA. Quando mais estudava, mais tinha sede de aprender, conta Roselita. Aos 55 anos, conseguiu entrar na faculdade para cursar pedagogia. 3 anos depois, graduou-se e começou na pós-graduação em gestão escolar. Hoje é readaptada como agente da portaria da escola do centro de ensino, onde trabalha há mais de 25 anos. Roselita fala com muito orgulho de ter graduado aos 58 anos de idade e de não se arrepender por ter passado dias e noites estudando. Eu vim de uma família humilde e nunca tive o incentivo dos estudos. Essa vontade de melhorar e aprender sempre tive dentro de mim. É mesmo, como a idade já avançada para os estudos, eu não vi empecilhos, por isso venci e acreditei no meu potencial. Então, Roselita pode ser alguns desses nossos estudantes que estão aí nos distritos, nos povoados, no nosso município de Pesqueira. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos distantes, mas através, né, dos meios de comunicação que nós temos hoje, como a rádio, a internet, a gente pode transmitir esse conhecimento para vocês. Então, seja como Roselita, não deixe de estudar, permaneça. Com todas as dificuldades que nós temos que ser persistente e acreditar no nosso potencial. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, tá certo? E aí vamos continuar lá sobre nossa viagem no município de Pesqueira. Então, vamos embarcar com a professora Renata e vamos conhecer um pouco sobre o nosso município. Por que, professora, falar um pouco do nosso município? Por quê? A gente sempre fala do Brasil, do Nordeste, mas é importante a gente conhecer a nossa cidade. Às vezes a gente mora na nossa cidade e tem coisas que a gente nem conhece e nem sabe o que tem na nossa cidade. Então é por isso que eu vim hoje falar um pouquinho da nossa cidade, que é a terra do doce e da renda. Então vamos lá, amores? Então, Pesqueira, o município de Pesqueira, está localizado aonde? No agreste de Pernambuco, muito bem, no estado de Pernambuco. E aí, para mim sair de Pesqueira para a capital, quantos quilômetros? 215 quilômetros. E vocês acham que quantos habitantes tem Pesqueira? Nós temos aproximadamente 7 mil habitantes, certo? E aí, desses 7 mil habitantes, nós estamos distribuídos nos municípios, nos distritos, nos povoados, na zona rural e na zona urbana. A zona urbana tem uma quantidade maior, que é 40 mil. E a urbana tem 17 mil, aproximadamente 17 mil habitantes. E aí, nesse caminhar, nosso território possui uma área de 980.876 km², né? E aí nosso município tem 5 distritos, né? E às vezes a gente confunde o que é distrito, o que é povoado. Então, os nossos distritos que nós temos hoje é Simbes, Mimoso, Mutuca, Papagaio, Salobro. E os povoados é Ipanema,
Cajueiro, Beira-Mar, Capim de Planta e Cacimbão. Esses são os povoados do nosso município, certo? E aí, falando dos nossos distritos e povoados, nós temos também os nossos vizinhos, as cidades vizinhas da nossa Pesqueira. E aí, ao norte, nós temos Poção e São Sebastião, certo? Ao sul, Venturosa e Alagoinha. E ao leste, Sanharó, Capoeira, São Bento do Una e Belo Jardim. E ao oeste, nós temos Arco Verde e Pedra. Então, nós temos várias cidades próximas do nosso município, né? Alguns alunos da gente também podem teve uma época que eu ensinei, foi em 2016, eu ensinei lá no Retiro, né? Lá no Retiro, que fica próximo de Simbres. E lá no Retiro, na escola Nossa Senhora das Graças, tinha uma cerca que fazia a divisão. Eu estava em Pesqueira, de um outro lado, e do outro lado eu estava na Pujuca, da Paraíba. Não é interessante? Então, é importante a gente saber quais são os limites do nosso município, onde é que eu estou localizada, ok? E aí, continuando com isso, aí nós temos nossas bacias hidrográficas, que é os rios. Quais são os rios? Nós temos o rio Ipujuca e o rio Ipanema. O rio Ipujuca, ele nasce na zona rural, lá de Arco Verde, na fazenda Pedreira. E aí ele percorre o território Chucuru e deságua na barragem de Pão de Açúcar, né? Que é a barragem de Pão de Açúcar, Sandra, e vai percorrendo por Sanharó, Belo Jardim, né? Esse rio é muito importante, ele passa por várias cidades aqui do nosso estado de Pernambuco. E aí, falando um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, nós também temos reservatórios daqui do município que armazena água e é distribuídas para as cidades. Então, nós temos a barragem de Santana, de Afeto, de Paneminha e de Pão de Açúcar. Então, nós temos 4 reservatórios que abastecem a nossa cidade com água. E aí, dando continuidade, né? Também se destaca no nosso município as serras, né, que são de 100 mil a 1.000 metros. Tem a Serra do Mimoso e a Serra do Ororubá. Então, a Serra do Ororubá é onde está localizado os índios Chucuru do Ororubá. Lá são aproximadamente mais de 11 mil indígenas e eles estão numa área de 27.555 hectares. E essa região é dividida em 3, região Serra, região Ribeira e região Agreste. E essas regiões são compostas por 24 aldeias. Cada aldeia tem um representante que eles são responsáveis por essa aldeia. E o cacique é o cacique Marcos Luizson, né? E o vice é Zé de Santa e o pajé é seu Zequinha, certo? O responsável por esse povo. E aí, continuando, né? Aí, falando sobre o tipo de clima. Como é o clima de Pesqueira, né? Ultimamente está muito quente. Então, o nosso clima de Pesqueira é um clima semiárido, né? Esse clima semiárido quer dizer que é um pouco úmido e a temperatura às vezes são elevadas. E aí, nessa elevação, hoje, anualmente, é 23 graus a temperatura do nosso município, anual. Aí, hoje eu fiz uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu observei de 0 hora até 10 horas, às 22 horas da noite, o clima era 21 graus. Aí, ao passar de 11 horas, essa temperatura foi aumentando e chegou a 14 horas a 29 graus, certo? Então, hoje o dia foi, a menor foi 21 e a maior foi 29, né? A temperatura do nosso município. Mas anual, pela pesquisa que eu realizei, é 23, certo? E aí tem, dependendo do clima, do dia, pode ser mais quente e mais frio, mas a nossa cidade, em períodos aí, já chegou um grau bem elevado, 13 graus, 11 graus, certo? E aí também os meses chuvosos, né? Então, o município de Pesqueira, há 5 anos, 2016, 2017, a gente passou por um período muito grande de escassez de chuva, né? E aí isso prejudicou muito o pessoal da agricultura, nós que fazemos parte também da cidade. Isso prejudicou porque os armazenamentos de água
foram, né, quase escassos. Então, o tempo chuvoso no nosso município é de fevereiro a junho, certo? Esses são os períodos. Mas esse ano teve uma grande modificações, né? Foi um período de chuva muito bom. Se a gente passear por aí, como a gente está passeando pelos municípios, distritos, e aí a gente observa que as barragens, os reservatórios, a maioria estão cheias. Então, esse ano foi uma benção, tanto para a agricultura, para a agropecuária, né? Foi maravilhoso esse ano, né? E ainda está continuando chovendo, ainda bem, né? E aí é importante, né, a gente saber um pouquinho sobre como é que está nossa cidade, não é isso? E aí, dando continuidade, aí a perguntinha eu faço a vocês. Quem nasce em Pesqueira é o quê? Pesqueirense, meus amores. Muito bem. E aí, eu fiz uma pesquisa pelo censo de 2010, certo? Aí fui observando os habitantes. E aí, os habitantes de 2000 era 17 mil pessoas. E com o passar do ano, essa quantidade foi aumentando, certo? Em 2007 foi 61 mil, 2010 63, em 2016 67 mil é o que nós temos aproximadamente hoje. E nesses 17 mil, a população maior, né, como eu falei a vocês, da zona urbana e a zona rural, a zona urbana, nós temos 47 mil, né, aproximadamente. Aí, vamos fazer uma viagem pela nossa cidade, pelos nossos bairros. Então, o nosso bairro, né, aqui de Pesqueira, vou falar dos populosos, né? Então, o bairro do Prado é o bairro que tem mais pessoas, tem 14 mil pessoas. E o bairro do Salgado é o que tem menos pessoas, que tem 279 pessoas, o bairro do Salgado. Então, o bairro mais populoso é o Prado e o bairro menos populoso é o bairro do Salgado, certo? E aí, passando pela zona rural, a gente observa que Simbres é onde tem mais pessoas, tem 4.703. E o que tem menos é Mutuca, com 826. Isso são dados de 2010, nós já estamos em 2020. Então, ia ter o censo agora em 2020, mas por conta da pandemia, foi cancelado, né, para ver qual é a próxima data para a questão do censo. E aí, pesquisando também sobre a eleição, então nós temos 50.144 eleitores. Que interessante, professora. Ótimo. Desses eleitores, vocês acham que são quem? Mulheres ou homens? Quem tem mais? Mulheres ou homens? Então, na pesquisa que eu realizei, nós somos as mulheres. 53% são mulheres e 46% são homens. E quando a gente vai para a política, é problema. Cadê as mulheres vereadoras, candidatas? São mínimas as mulheres candidatas vereadoras. A maioria são os homens, né? Então, isso é importante que a gente saiba a quantidade de mulheres, de homens no nosso município, né? E aí, no nosso município também, a gente pode encontrar, né, várias partes turísticas que às vezes a gente não conhece, mas está lá, viu? Por isso que é importante, a gente às vezes, eu vou conhecer tal lugar. Às vezes você não conhece nem o seu lugar, né? Quando eu falo dos distritos e falo dos povoados, aí tem nossos alunos, né? Lá de Mutuca, lá de Mimoso, lá de Papagaio, de Salobro, nós temos alunos de vários lugares do nosso município. E aí, quando eu falo com vocês, eu estou falando, a professora está falando aqui do meu povoado, onde você está, a gente está lembrando de vocês, estamos todo momento querendo que vocês aprendam, que vocês estejam junto conosco nesse momento complicado da Covid, certo? E aí, me recordando sobre isso, eu ensinei em 2006 a UEJA, a primeira fase, e aí eu tinha uma aluna que ela tinha 52 anos, e aí o sonho dela era escrever e ler. Ela não sabia escrever o nome dela e nem sabia ler, então ela ficava muito ansiosa. Professora, hoje eu quero ler, hoje eu quero escrever, professora, eu quero aprender. Aí, certo dia, eu estava dando aula, ela fez, professora, eu digo, oi. Ela, olha, hoje eu estou muito feliz. Eu digo, por quê? Porque quando eu fui assinar lá no banco, eu não coloquei o dedo, eu escrevi o meu nome. Eu digo, que coisa tão boa, maravilhoso. Aí, da outra vez, ela fez, professora, eu moro no primeiro andar, embaixo, no térreo eu moro e no primeiro andar mora meu filho. Aí a conta de energia vem, e agora eu sei separar
qual é a conta de energia que é minha e qual é a conta de energia que é do meu filho. Então, isso que é importante, que vocês aprendam, que vocês descubram e que vocês realizem o sonho de vocês. Isso é que é importante. Então, essa aula de hoje é que a gente venha conhecer um pouco sobre o nosso município e entender cada lugar que compõe o nosso município. Então, o que eu desejo para vocês é uma boa noite e até a próxima aula. Tchau!